Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cafezinho com a Bia Prosa Psi. Hoje o tema é muito interessante, é sobre NR1 psicossocial. Mas como eu conheço muito desse tema, e eu comecei a pensar como que esse cafezinho pode existir eu sendo entrevistada. Tive um estalo, criei do outro lado da xícara e convidei uma amiga maravilhosa, inclusive que tem um podcast. Quarentei. E agora? E agora, a Paula Moraes. Se apresente pra gente, Oh, Paula. Bia, que prazer. Antes de me apresentar, eu queria te agradecer esse convite, que é uma alegria muito grande de estar aqui com você, assim, estreando esse quadro que eu achei super interessante. A gente que já se conhece há tanto tempo e ter você também no meu podcast por algumas vezes, 3 vezes, Três né? vezes. Foi muito especial para mim. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu te agradeço esse convite. E para quem está escutando, quem não me conhece, né? Eu sou Paula, eu tenho um perfil no Instagram, no Facebook, que chama Quarentantos. Esse perfil já tem mais ou menos uns 8 a 10 anos, assim. E o objetivo, a Bia tá lá sempre, né, Com Bia? O certeza. objetivo, na verdade, desse perfil, o intuito dele, na verdade, é motivar as mulheres, mostrar para as mulheres que sonhos não têm prazo de validade, que a idade não nos limita a nada, que é sempre tempo de recomeçar, de fazer diferente, de aprender o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então, eu tento trazer mensagens ali de uma maneira bem leve, mostrando a vida como ela é, da mulher aos 40 anos, e que a gente pode ser tudo, a gente pode ser feliz, né? E inventa moda. Inventar muita moda, viajar sozinha, fazer intercâmbio, né, recomeçar, por que não, um relacionamento, poder escolher ter ou não ter filhos, tantas coisas que nós temos possibilidades aos 40 anos. Então, eu me reinventei, eu recomecei a minha vida em vários aspectos, aos 38, 39 anos, mas foi quase aos 40 que eu descobri o meu poder. E foi um processo tão difícil para mim, esse processo do recomeço, que quando eu descobri o quão importante ele foi para mim, eu falei: eu preciso ter isso como propósito na minha vida, de ajudar outras mulheres, dizer que é sim possível recomeçar e ser feliz. Então, daí veio o perfil do Quarentantos e depois veio o podcast, Aham, foi né? de lá, participando do seu, que eu comecei a pensar em ter o meu. Pois é, ai que bom, eu fico tão feliz quando eu inspiro as pessoas, Sim, com né. Que certeza. bom, e eu vi lá o brilho nos seus olhos, porque a gente gosta de conversar, cada um tem a sua área e um tema que pode ajudar outras pessoas, outras mulheres, outros homens, e você aí, como eu te admiro como mulher e principalmente como profissional, e para quem não sabe, a Bia já foi minha psicóloga. Contei, contei. E daí a gente se tornou depois Uhum. amigas, né, a gente eu falei Fazemos parte de grupos de de mulheres. mulheres empreendedoras, então a Uhum. Bia sempre ligada aí nesse lado do cuidado com a saúde mental das pessoas e o empreendedorismo também. Então isso nos conectou muito, né, durante esse tempo. E lá no podcast 40 e agora, né, a gente estava até conversando aqui nos bastidores que a gente já tem que fazer outro lá, falar sobre Vamos. outros temas que são tão importantes para a saúde mental da mulher, de todas as mulheres, né. Excelente. Então sou eu, assim, além disso, gente, eu sou bióloga, né, eu tenho Isso. 48 anos, não tenho vergonha, pelo contrário, já estou ansiosa pelos meus 50, sabia? E então, assim, eu fico muito feliz em falar sobre a minha idade, que eu também sou bióloga por amar a vida e a ciência da vida. Então hoje eu trabalho com esperança também, com transplante de medula óssea, sou funcionária pública federal, sou servidora da Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalho com esperança, com amor e faço isso assim com muita, muita alegria. Agora vocês estão entendendo por que que eu chamei ela para me entrevistar. Tento fazer tudo na vida, mas tudo que eu me proponho a fazer na vida é com muito amor, e eu sinto que você também faz isso, Com Bia, na sua certeza, profissão, na sua vida pessoal, com né, por a gente certeza. se conhecer há muito tempo. Então, eu agradeço mais uma vez esse convite de estar aqui e poder falar de um tema que a gente vai conversar hoje que é tão gostoso, né?
Vou te convidar para um cafezinho primeiro. Vamos, eu adoro. E a gente, como mineira, né, não Não pode tem jeito. ficar sem um café. Esse daqui tem até um cheirinho e um sabor É, diferente. por Eu gosto de quê? provar cafés Eu novos. adoro. Esse aí tem um caramelo. Ai, adoro, Ah, gente. Nada melhor do que adoçar a vida. sem doce. A gente adoçar a vida sem doce, mas o Sem café doce, não é delícia, amargo. não. Vamos brindar com Vamos. café? Tchim-tchim. Hum, Bom, Paula, que delícia. agora nós vamos fazer o inverso. Esse podcast a Paula vai direcionar e eu serei A entrevistada entrevistada. por ela. A gente já tá até um pouco acostumada, né, Bia, no outro. Ah, Mas vai ser um papo muito gostoso, como sempre. E eu tô aqui agora para te entrevistar. trocando os papéis. Trocando os papéis, até porque não poderia ser de forma diferente, porque a conhecedora, a especialista nesse assunto de psicossocial, né, é você. Então, é uma alegria muito grande e uma responsabilidade muito grande estar aqui desse lado te entrevistando aqui no Cafezinho com a Bia. Do outro lado da xícara. Isso. Vamos falar então sobre NR1 psicossocial, porque antes a gente só conhecia como NR1. Quem trabalha, né, em grandes empresas, em pequenas empresas também, porque eu acredito que toda a parte de empreendedorismo já ouviu falar, porque é uma norma tão complexa, tão importante, porque trata da saúde física, química, biológica, né, ergonômica, Isso. e agora entra algo Saúde novo. mental. Saúde mental, que é tão importante e tão falado, ainda bem, né, tão falado ultimamente. Isso. Eu lembro muito bem, como eu falei para você, eu sou bióloga e eu trabalhei numa grande empresa em Belo Horizonte, na área de saúde. Eu era responsável técnica por uma parte desse laboratório, mas eu trabalhei muito com a gestão da qualidade, então diretamente relacionada com a parte dos riscos dos funcionários. Eu fui auditora da qualidade dessa empresa. Então, eu estava sempre atenta aos riscos, né? Dentro do laboratório biológico, químico, físico, Monitorava o mapa de risco, então, com os riscos já estabelecidos. bem estabelecidos, no plano de Uhum, gerenciamento de risco. Então, estava o tempo todo ali, junto com a minha equipe, preocupado com a segurança. uhum. E a gente sabia que uma parte frágil era a questão emocional, Sim, né? sim. Mas isso não estava lá. E é isso que eu queria que você explicasse para a gente, o que que mudou, né, de uns anos para Isso. agora? O que que aconteceu aí com essa norma regulamentória, né, regulamentadora número 1, e aí o que que ela trouxe? Ela foi atualizada, Hum, né? Inserimos aí fator de riscos psicossociais. O que que acontece? Em 2023, o Ministério do Trabalho, ele começou a enxergar que ocorreram 470 mil afastamentos, né, por questões de burnout, ansiedade e depressão. E isso aí acendeu um alerta. Na verdade, depois da pandemia, as pessoas elas modificaram a forma de lidar e conduzir a vida. Eu acho que foram muitos traumas que todos passaram, né? Então ficou mais evidente. E a gente está de acordo aí com uma geração totalmente ansiosa, né? É aquela geração e a gente está inserido, independente da idade, né? Nessa atualidade de que tudo tem que ser muito dinâmico, imediato, né? imediato, e a ansiedade hoje praticamente ela toma os lares, né, com mais de 80% da população hoje com ansiedade. Então, o que que aconteceu com o Ministério do Trabalho? Eles começaram a ficar em alerta e preocupados, até mesmo porque isso daí gera custo, né? E começaram a querer entender o que acontece. Os riscos psicossociais dentro da empresa, a gente não pode falar que está ligado a especificamente às pessoas. Nós não estamos falando de pessoas. As pessoas acabam sendo o foco, né? Acaba sendo as peças que trabalham o tempo todo para poder manter a empresa funcionando. Mas, na verdade, a avaliação é do ambiente, Hum, como se fosse,
né, uma avaliação em termos de riscos físicos, químicos, biológicos e ergométricos, né? Então, adoece as pessoas no trabalho ou as pessoas já vão trabalhar adoecidas? Importantíssimo essa É um colocação. dilema muito grande, porque Muito. com essa postura do ministério, o que que os empresários vêm sentindo e vêm falando? O Uhum. governo está transferindo a responsabilidade da doença mental para as empresas, né? E, na verdade, este ponto que a gente precisa tratar aqui, Uhum. né? Primeiro, eu entendo que os empresários, os empreendedores ficam assim, à mercê de muitas informações. Se a gente abre as redes sociais hoje, tem gente vendendo curso, tem gente vendendo planilhas, né, maravilhosa de levantamento de riscos psicossociais, e acaba que isso não fica de uma forma clara e fácil para o empresário e para o empreendedor. Eu imagino. E essa nova, a NR1 psicossocial, ela começou é bem jovem, né, assim, ela está entrando em vigor agora, a A obrigatoriedade. atualização aconteceu, era para ter começado o ano passado. A Sei. obrigatoriedade com fiscalização. Uhum. Então em 2025. Isso. Aí Aham. os empresários, né, eu acho que chegaram num acordo e pediram um tempo, porque é tudo muito novo Sim, para se adequar, para né. se adequar. Mas, de novo, não tem nada. A questão é essa. É simples. É. É entender o funcionamento da empresa. Mas você não acha que eles têm um pouco de receio de serem muitas vezes culpados pela saúde mental? Às vezes, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, às vezes o colaborador chega adoecido na empresa por conta de problemas pessoais, familiares, e ele tem receio de, assim, ele precisa estar preparado para lidar com isso, porque eu acredito que o empresário tem receio de ser culpado sobre isso a partir do momento em que a norma agora exige que a responsabilidade da empresa é cuidar da saúde mental desse Então, funcionário. deturpa-se a norma. Não tem que cuidar da Uhum. saúde mental. O que que acontece? Se o funcionário ele tem um problema, né, uma abrangência da vida dele que vá comprometer o desempenho do trabalho, a gente pode lançar um olhar preventivo dentro da empresa de entender, né, como que está a saúde mental daquele colaborador. Uhum. Aí vem uma parte mesmo psicossocial, né, na prática. Aham. O que acontece é que, se as normas não são bem descritas, se a comunicação ela não é muito clara, se a liderança não é efetiva, se o funcionário trabalha e não tem a realização profissional, porque ele está na empresa há 5 anos e entra um novato e passa a ter o mesmo salário que ele, que reconhecimento essa pessoa vai ter? Então, esses pontos, né, que dos 13 eu citei aqui uns 5, né, Uhum. pode fazer com que aquela pessoa piore o estado dela. Pode fazer com que aquela pessoa comece a levar para casa algo que incomoda. O quê? Insônia. Pode fazer com que ela tenha problemas dentro de casa, de relacionamento. E aí ela vai desencadeando mais ainda, talvez num contexto, né, propício ou não, a doença mental. Até é um conjunto, né, porque É eu um falo que o conjunto. adoecimento não é causado só por um pilar, né, o que se vive em casa, o que se vive no Sim. trabalho, claro que vai interferir no outro, nós não somos robôs, né. Agora imagina, no trabalho, nós ficamos praticamente a maior parte do nosso tempo. Nem em palestra eu falo isso. Gente, a gente vai para casa, o tempo que a gente tem em casa é para jantar, dormir, acordar e o tempo do trabalho. Quer dizer, o que que sobra deste tempo? Né? Então, assim, o quanto que é importante o tempo dentro da empresa para prevalecer a saúde mental da É um tempo de pessoa, um qualidade, tempo de né. qualidade. Até porque se um funcionário ele se sente confortável e bem dentro da empresa, automaticamente ele vai produzir mais, né, e produzindo mais, né, quem que ganha com isso? Ou a pessoa, claro, o funcionário, mas Todo principalmente funcionamento empresarial que hum, tem um objetivo. exato, A empresa tem um objetivo de estar aberta, claro. né? Será que a empresa, o objetivo é só o lucro? Não. Não, são O vários pilares. objetivo são vários pilares, né? Um deles, Uhum. inclusive, é manter famílias. É,
tendo uma Exatamente. qualidade de vida, né? Mantendo famílias, podendo prover as casas, né? Então vai muito além. Se nós enxergarmos muito além do que simplesmente falar que é uma norma, que vai ser obrigação, que está todo mundo perdido e não sabe o que fazer. É E é complicado. simples, Paula. Sabe por Uhum. que que é simples? Olha só, eu formei em 96. Me conta um pouquinho aí da sua É experiência com isso. simples. Em 94, eu quis começar a fazer um estágio numa agência de empregos para trabalhar com recrutamento, seleção e treinamento, né? Faltava 2 anos para eu formar. E aí a minha professora de gestão de RH tinha uma vaga para estágio. Aí era eu e mais duas. E eu falei, gente, como que vai ser? Eu vou perder essa vaga. Porque alguma coisa ali falava que eu tinha que entrar nessa área. Eu queria entender como que funcionava a área de RH. Só que esse estágio era 0,800. Não tinha bolsa. Uhum. As outras duas desistiram e eu fui. Isso. Parabéns, eu sou dessas. E eu Isso, fui. parabéns. E eu fui e fiquei até formar, saindo de lá, abri minha agência de empregos na época, mexia com treinamento, né? A questão de recrutamento, seleção. E aí eu comecei a entrar nas empresas com essa proposta há 30 Uhum. anos, de enxergar o ambiente como um todo e fazer com que colaborador e empresário, né, tivessem sucesso. Caminhar junto, né? Então, quando fala hoje, é tudo novo, para mim não é. É 30 anos de situações que eu vivencio nas empresas e que tem que ser a base. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. É, não pode mesmo. E é muito importante, assim, no meu ponto de vista, porque eu fui gestora, como eu disse antes, ter esse cuidado e esse olhar, porque sem isso é uma cadeia, né? Uma coisa vai puxando a outra. E, enfim, os funcionários adoecem, né? É um problema para a empresa na ausência do funcionário. O funcionário vai embora da empresa porque ele não se sente ali, como a gente está a maior parte do tempo trabalhando ali, né, Bia, dentro da empresa. Então, se ele adoece, se ele sai, se não tem apoio, ele não se sente bem, quem que perde com isso? Quanto tempo que Então, se treina um funcionário, você que trabalhou no RH, né? Para poder ter um é, funcionário é um pronto desperdício muito e grande para quando ter. o turnover não para. Exato. E você ter um funcionário feliz depende de pequenas ações, Sim, né? com certeza. E ele se sentindo seguro, eu acho que segurança em vários âmbitos da nossa vida, né? Se você está num lugar onde você se sente seguro e confortável, é o lugar que te aconchega. Dificilmente você vai adoecer nesse lugar. Então é muito importante. E me fala uma coisa, na prática, assim, como que funciona? Então a gente falou que a NR1 então já está em vigor. Atualizada agora, inserimos os riscos psicossociais. Então, tem o mesmo valor de todos os outros riscos. Precisa estar inserido no PGR da empresa. No plano de gerenciamento de Isso, riscos. precisa estar lá. Todos os riscos psicossociais avaliados na empresa, E tá? quem escreve esse plano de gerenciamento de risco é a própria empresa. Então, precisa ter um olhar cuidadoso para isso. E isso não pode ficar só no documento. Isso tem que Aí ser aplicado, né? vamos para as etapas, tá? A empresa tem uma empresa terceirizada, né, na área de medicina do trabalho que faz o PGR, tá? Então, como que está funcionando hoje? Eu já estou vendo nas empresas que eu presto serviço, como que está a dinâmica, porque é tudo muito novo, né? As pessoas estão um pouco Muito perdidas. perdidas. Quem faz o PGR não vai querer que um terceiro desenvolva um questionário que faça o diagnóstico e que entregue para ele. Na maioria das vezes, a empresa de medicina, ela dá a alternativa dela estarem aplicando O o questionário, questionário. porque o primeiro ponto é o diagnóstico, tá? Então, nesse diagnóstico, é um questionário, geralmente tem que ser no anonimato, onde eu defendo 100% dos colaboradores preenchendo. Aí eu ia te Já perguntar tem, isso. já tem situações de aplicação em Juiz de Fora que está sendo 60%, 70%. Eu penso que precisa ser 100%, porque isso altera resultados, Imagino que sim. Porque a né? gente está falando de pessoas, de Altera sentimentos. resultados. E aí aplicou o questionário. Aí, se
for quem estiver aplicando de conhecimento da empresa, por exemplo, eu tenho empresa que eu trabalho com recrutamento, seleção, treinamento, numa gestão de negócio já há 15 anos, eu fico dentro da empresa, então eu aplico, não pode ser de qualquer forma a aplicação não, Paulo. Tem pessoas em Juiz de Fora que estão querendo aplicar simplesmente por link, QR Code, Enviado por e-mail, e assim, isso ai, não sem a pode. pessoa estar no ambiente de trabalho, fazendo. E outra, precisa se aplicar de uma forma no coletivo, né? Mas que tem uma pessoa ali que vai tirar as dúvidas, Exatamente. Por isso que é né? importante fazer dentro da empresa e sempre ali com alguém por Isso, eu perto. junto a equipe, Aham. tá? Falo que é sigiloso, cada um faz o seu. Pode ser no celular ou pode ser também, se preciso for, né, impresso, Aham. né? Porque nem todo mundo vai lidar da mesma forma com essa situação. É, depende, né, do grau de instrução, às vezes a pessoa não tem nem Isso. condições de fazer, né. Mas no monitoramento constante na aplicação. Gente, tem alguma dúvida? Alguém quer alguma coisa para poder perguntar? Porque é importantíssimo esta fase que é a aplicação. Eu imagino, é muito diferente você fazer dentro do ambiente da empresa ou fazer correndo em casa, na hora que você chega, né. A gente já tem pouco tempo em casa, né, você chegar lá, sentir pressionado, você tem prazo para entregar, sentar, se fazer deitado na cama, Pergunta: "O que que você respondendo. acha? Isso aqui eu respondo como?" É, da mesma forma que a gente responde muitas vezes o Mercado Livre, né, tipo Entendeu? assim, avalie o Nem produto que pede você não ajuda para alguém pode. de casa, quer dizer, não pode. É. Então, no ambiente Imagina, fala com o marido: "O que que você acha? Você acha que isso é desse jeito?" então, Isso aí você não tem dados concretos para poder avaliar e fazer o diagnóstico, né. isso. O Então, diagnóstico é primeiro pessoal ou o diagnóstico é da empresa, então, do falando coletivo? desse trabalho de NR1, então, é o diagnóstico, Uhum. tá? O plano de ação, a execução do plano de ação e o monitoramento. Então, no diagnóstico, aplica-se essa pesquisa, aplica-se também um questionário para conhecer a cultura da empresa, geralmente, né, para um diretor ou para um gerente. Quando eu não estou dentro da empresa, porque eu já conheço e aí não vai precisar, entendeu? Aham. Mas se é uma empresa que não tem uma pessoa já direcionada, esse é o primeiro passo. Pegou esses dados? Posso interromper um pouquinho? Pode. Quando você faz essa avaliação, é em toda a empresa, desde o cargo mais alto até o cargo mais simples da empresa, Todos, todo mundo, você faz essa todos, avaliação, por isso que não todos. pode aplicar simplesmente um questionário e não ter também uma visão da empresa como porque é diferente a relação muitas vezes, né, e o ambiente de trabalho de uma direção da empresa, Sim. né, e dos colaboradores que estão ali no dia a dia com a mão na massa, O que a gente literalmente. pode fazer e é necessário é no início da pesquisa colocar o setor, Uhum, que aí você porque a separa. gente vai enxergar, né, quais são os riscos psicossociais em determinados setores também. Mas é o mesmo questionário para todos Mesmo da questionário empresa. para todos, tá? Então, são 13 riscos psicossociais? Eu estudei os 13. Eu acho que os 13 são importantes. Então, o meu questionário tem 13. Eu aplico um questionário meu quando a empresa de Ela medicina permite. permite, É, porque entendeu? então acontece da empresa mesmo, fala: "Não, não quero, eu vou fazer o meu próprio curso", Sim, e ele te entrega aí o questionário dele para você avaliar. Não fica sim, meio partido isso, assim? não, não fica. É, assim, depende do contexto, mas assim, quando eu não posso aplicar, tem empresa que eu já apliquei, Aham. já encaminhei inclusive para medicina do trabalho. E quando você já pega um questionário que não foi você que fez, assim, como que você faz isso? Você avalia esses dados e Não, eu coloca só alguma aplico, condição? não, eu só aplico o questionário e envio o questionário. E aguardo Ah, eles que o fazem a diagnóstico. avaliação? É. Aí o É, o diagnóstico porque diagnóstico. depois saem os gráficos, tudo, né. E dali eles mandam os riscos que estão em amarelo, vermelho e verde, dos 13. Do meu são 13, né, do deles Não são sabe. alguns, não sei, tá. Então vamos partir do princípio dos 13, tá. Aplico, eu aplicando, tem-se o diagnóstico, né? Desse diagnóstico com gráficos, tudo direitinho, eu começo a enxergar aí dos 13 riscos psicossociais, que na verdade no questionário, para cada risco psicossocial, eu tenho duas perguntas, né? Eu faço dessa forma, e ali eu vou
enxergando, tá? É com seu O, olhar de o especialista e com o risco tempo de psicossocial, comunicação, deu 30%. 30% o risco é alto. são questões de múltipla escolha ou são Todos de descritivas? múltipla escolha. Uhum. Então, perante esse resultado dessa pesquisa, monta-se o plano de ação. Esse plano de ação, tem validade de quanto tempo? O PGR tem validade de 2 anos. Então, se tem validade de 2 anos, depois de 2 anos precisa fazer tudo de novo, tá? Mas precisa esperar 2 anos? Não, se eu tiver um risco lá que está no vermelho, em 4 meses a gente faz outra pesquisa. Porque, supostamente, o plano de ação gerado em cima daquele diagnóstico tem que estar sendo executado, já é a outra fase. Então, o que hoje todo mundo está preocupado? Vamos colocar no PGR. Vamos fazer o questionário diagnóstico e colocar no PGR. Só para adequar a Dia norma. 26 de maio agora. Dia 26 de maio agora, todo mundo correndo para poder colocar no PGR. Tá bom. Só para se adequar. Excelente colocar no PGR. As empresas que eu presto serviço hoje já estão com os relatórios. Já estou com os planos de ações de todas elas, tá? E esse plano de ação tem prazo. Ele precisa ser executado, Paula. Por favor, né? Porque se não for executado, o que acontece? Olha, pode ser que o Ministério do Trabalho, fruto de alguma denúncia, por algum motivo, resolva auditar esta empresa. E aí, ok, tá no PGR? Tá lá. Cadê o plano de ação? Uhum. E aí não é só o plano de ação, as ações precisam ser executadas e, como qualquer processo de qualidade, precisamos dos registros. Exatamente. PCDA, né? Tem que girar, Tem né? que girar e monitorar. Exatamente. Então precisa dos registros. E falando em denúncias, hoje em dia, até com as redes sociais, né, as pessoas conseguem também se esconder atrás de certas denúncias, e às vezes, por uma coisa simples, vai fazer uma denúncia na empresa, sem a empresa esperar. Né? Isso é um problema para o empresário, né? Você tem um funcionário que está, sei lá, desgostoso por uma relação interpessoal, às vezes um tratamento que ele se sentiu agredido de alguma forma, ele pode fazer uma denúncia anônima e aí a empresa tem que responder por isso, né? Não pode ser um jogo de culpados. Como que funciona? Vamos fazer a análise. Bom, tem muito afastamento a empresa? Tem muito turnover? Tem um entra e sai de gente direto? Tem muito atraso? Tem muita falta? Isso pode se mensurar. Você avalia isso na sua análise? Precisamos Esses avaliar, dados. porque isso são dados que de fato demonstram um ambiente de trabalho, Claro, e não adianta esconder, né? né? E aí tem que ter um olhar de entender, vamos fazer o que com isso? Vamos treinar líderes? Vamos trabalhar a comunicação? Vamos desenvolver o plano de cargos e salários, porque a pessoa precisa ser reconhecida, mas de uma forma, né, certa. Como que funciona dentro da empresa? Essas coisas precisam funcionar independente de ser obrigatório ou não. E como geralmente as empresas recebem esse diagnóstico, quando você faz o diagnóstico e chega lá, fala, olha, eu sugiro, você faz a sugestão de mudanças ali dentro, e se isso acontece, como que a empresa recebe a sua sugestão? Geralmente eles colocam em Eu prática? vou te falar que está vindo um filme na minha cabeça, Paulo. Me conte. Há 30 anos, há 20, há 15, há 10, praticamente era tido como um trabalho desnecessário e cortava-se o contrato. É mesmo. Ah,
Que pena, né? né? É Não digo que é a triste. maioria, porque Não, tem claro. empresas até hoje que eu trabalho há mais de 15 anos. Sim, eu trabalhei numa empresa que preocupava-se muito com a saúde do colaborador, Mas demais. você está entendendo o funcionamento até chegar no ponto de ser obrigatório? É. E, na verdade, isso precisa estar funcionando para a empresa funcionar de uma forma clara. E quem já fazia hoje é tranquilo, né? Isso é confortável para quem já se preocupava com isso antes. É uma adequação pequena, né? Mas para Mas quem nunca se não, mas preocupou, precisa ter o maio, 26 de maio de 2026. o que tem essa data de tão especial? Passa a ser obrigatório. E quem não tiver vai receber multa. É. E a fiscalização acontece de A fato, né? fiscalização provavelmente vai acontecer. Hum. Como que ela acontece? Pode ser por denúncia anônima, Que a gente comentou há pouco, né? pode ser por índices de afastamento. O Ministério do Trabalho fica em cima, Ele né? vai ficar agora, de uma certa forma, monitorando, Uhum. É, né? principalmente que é algo novo, né? Assim, precisa realmente estar, eles vão estar bem empenhados nisso. Até para esclarecer, não é nem só como uma questão de punição, como a gente falou, muitos empresários estão perdidos, né? Você Muitos falou. estão perdidos, muitos estão abertos. Uhum. Mudou-se o cenário também. Isso é muito bom. Eu Vamos poder. acho que as pessoas começaram a estudar, querer saber o que que é, e aí vai estudando e vai entendendo o funcionamento, né? E hoje, assim, eu falo que eu vivo um momento maravilhoso porque está funcionando dentro das empresas. E qual que é a sua sensação, assim, dessas empresas onde você já vem trabalhando com isso, mesmo antes da exigência, né? Qual que é a sua sensação em relação à satisfação, assim, do empresário, né, que está à frente daquilo tudo, que muitas vezes também teve medo, não Sim, soube como funcionava. sim, Como que você percebe, assim, essa mudança para o empresário, na vida dele como empresário e na empresa? é de uma forma madura, sabe, Paula? É de me chamar e olhar assim, vamos colocar aqui, olha, diminuiu falta aqui, o treinamento que foi feito sobre comunicação funcionou, o treinamento que foi realizado com a liderança deu certo, Eu sabe? imagino para você, quando você ouve É isso, muito satisfatório, resultado de um muito trabalho. satisfatório. Só que agora eu tô com uma questão, Diga. é muita demanda. Porque se eu tenho a experiência de 30 anos e hoje eu sou uma gestora de NR1 psicossocial, na simplicidade, Na na praticidade. praticidade, não é esse bicho de 7 cabeças. NR1 psicossocial é uma demanda que precisa existir num padrão da normalidade dentro da sua empresa. Tudo funcionando bem, principalmente quem coloca ali a mão na massa e executa. Isso mesmo. E o empresário, ele ainda tem receio de ser. Quer dizer, alguns eu imagino que sim, mas eu queria que você mensurasse isso para a gente, se ele tem ainda o receio de ser culpado pela saúde mental do colaborador. Eu acho que nós vivemos hoje um momento de muitas mudanças, né? E acaba que pode vir a ser mais um peso para eles, Mas você né? está aqui para mostrar que isso não é um Não o peso. que acontece é uma massificação nas redes sociais. Você precisa, senão você vai ser multado. Não que não vá acontecer, mas não é, o foco não tem que ser este. Você precisa, porque você precisa manter uma equipe motivada para vocês chegarem a um objetivo em comum, Exatamente. a empresa e o colaborador, teres objetivos em comuns. E Não andar pode lado a ser uma lado, né? guerra, É, não é ninguém competindo não com é ninguém ninguém. competindo com E é ninguém. tão gostoso quando o colaborador vê que a empresa é parceira dele e não provedora do salário. Sabe, são coisas diferentes. Eu, como gestora na empresa, eu percebia muito isso. Eu queria tanto que os meus colaboradores, os colaboradores da equipe, né, da minha equipe, se sentissem assim pertencentes a uma família, como se fosse uma família.
Sabe, isso é tão grandioso, eu percebi isso nos olhos, a segurança de falar alguma coisa que não gosta, sabe, de estar aberto a conversas sérias que tem que se colocar, sem se sentir ameaçado ou diminuído, né. Então a forma como está essa saúde mental do colaborador impacta diretamente em tudo, na relação com os colegas, com o supervisor, com o superior, com, né, com a direção, isso tudo, uma coisa vai puxando a outra. Já inserido no NR, sempre falou-se sobre a questão do assédio. Que é um ponto tão importante a questão do assédio, não só o assédio sexual, mas o assédio moral, Uhum, que está ali, né, muitas vezes fechado atrás de uma porta, num comentário na mesa do refeitório, isso, né, às vezes num olhar, sim, simples olhar, isso. Esse passa a ser um dos fatores dos 13, e né? E é bom levantarmos, né, que todas as empresas precisam ter canal de denúncia. Isso aí é imprescindível. Isso é coisa que é obrigatório agora. e como que se faz? Como que a empresa pode fazer, abrir esse canal de denúncia, né, sem ter medo disso? O canal de denúncia não precisa ser só o 0800, né? Porque tem pequenas empresas, né, É. que viram para mim, Beatriz, eu vou colocar um 0800? Não precisa. A Aham. caixinha de sugestões, de reclamações, passa a ser um canal, desde que tenha uma regra, né, de comunicar para todos. Passa a ser aqui um local onde vocês possam colocar De maneira anônima de maneira também, né. anônima, com cadeado, né, tendo uma regra para abertura. Precisa-se, por exemplo, eu sou a responsável em todas as empresas, eu abro de 15 em 15 dias, leio, coloco num formulário, monitoro a incidência e dou retorno. Então precisa ter regra, É, isso descrito também, né, num documento, num documento. num É, procedimento operacional padrão da empresa, bem relacionado e com planos de ação bem definidos, né. isso. Outro canal de denúncia sou eu. Seu telefone? Você dá seu O WhatsApp? que que acontece? É mais ou menos isso, Paula. Sério? Olha só. Como que você É, consegue? Meu Em Deus. todas as empresas que eu presto serviço na área de gestão de pessoas e de processos, os empresários, os diretores, os gestores me dão liberdade de estar com os funcionários de uma forma reservada sempre que for necessário. E não necessariamente, né, tem que ser exposto tudo o que está sendo falado. Mediante uma informação Confidencial, confidencial, eu vou dar um jeito. Uhum. Eu vou trabalhar. Eu sei disso, eu te conheço. Eu vou trabalhar. Né, porque é com carinho que eu faço, né. Uhum. Pessoas para mim é carinho, É, é cuidado, é atenção. Então a minha figura dentro da empresa não é chegou a psicóloga que ela tá do lado do patrão, né, ao e tá aqui contrário, né, é não, assim. eu consigo ficar nesse limite entre eles, É. e isso é satisfatório. É o equilíbrio que a empresa precisa, na É, é verdade. trabalhar, é Uhum. trabalhar a cultura, é trabalhar o ambiente, né? É favorecer o monitoramento dos riscos psicossociais. É. Até porque muitas vezes o empresário acha que ele é o bom, que ele, sei lá, às vezes ele dá participação no lucro e tudo, mas nunca é uma coisa só. Às vezes ele acha que ele é bom para os funcionários, mas não é a visão que o funcionário tem ali, e não tem coragem de falar com o gestor ou o dono da empresa, não tem essa, porque se sente tão distante. Eu acho que o seu papel como profissional é realmente enxergar o ambiente como um todo, né, porque a gestão das pessoas, o ambiente geral, é tão importante você ter isso de uma maneira macro e sem estar tendenciosa para nenhum dos 2 lados, Isso que hoje é experiência é tão simples e e traz. resolve, né. É, é. Mas, nossa, imagino como que é desafiador para, não para você, porque você tem essa experiência, mas é desafiador para a empresa olhar para isso como importante, mas na hora que coloca o seu papel ali como profissional para ajustar isso tudo, como que deve ser assim: "Ai, tirei uma É carga das minhas simples, costas". é simples. Pois É muito é. gostoso eu participar de reuniões, né, de planos estratégicos, planejamento estratégico de resultados, e olhar assim, nossa, a equipe está motivada, cara.
conseguimos chegar no ponto que a gente queria também, porque a empresa tem um objetivo, não está de Sim, portas abertas, claro. né? Então, assim, mas assim, linkar as pessoas com um olhar diferente, Uhum. com escuta ativa, que é um fator importantíssimo para se trabalhar os riscos psicossociais. A escuta ativa e liderança são 2 pontos importantíssimos. E esse atendimento você faz em qualquer tamanho de empresa? Como que você trabalha com isso hoje, atualmente? Como que você dá conta de tanta coisa? Que eu vejo você fazendo, envolvida sempre. Adoro ver seus stories, muitas vezes lá na obra, É, né? Dando construção civil. dando chocolate que eu já É. vi. Me A conta pra construção. gente, né? Porque eu já vi isso lá. Conta pra Olha, quem o nunca trabalho em viu. canteiro de obra, eu falo que eu faço com paixão. Eu vejo. Com paixão. Há 25 anos eu comecei, sabe? E eu sentia isso, porque o canteiro de obra eu sempre trabalhei junto com o técnico de segurança do trabalho, que é parceiro meu até hoje, o Paulo Henrique, Aham. né? Inclusive, nós estamos em projetos em comuns hoje, né? E aí, quando eu ia para canteiro de obra, eu começava a enxergar assim, gente, tem muita coisa para fazer aqui. Não são só os riscos físicos que precisam ser tratados, né? Eu andava o canteiro, colocava o capacete, cobrava um de capacete, cobrava outro que estava sem equipamento junto, né? Mas comecei a entender que tinha muito mais para eu poder desenvolver ali. Desenvolvimento de liderança com mestre de obra, importantíssimo, importantíssimo, tá? E assim, e o chocolate era o seguinte, para deixar o dia mais gostoso, mais doce, nas palestras, para todo mundo participar e fazer de uma forma bem gostosa, eu sempre entreguei bis. Então o chocolate sempre teve assim na minha mão na condução, sabe? Para Aham. poder manter um ambiente gostoso de fato. E aí todo mundo participava. E aí no aniversariante do mês, eu começava a juntar também, e era a caixinha de bis de aniversário. Isso eu faço até hoje. Eu fiz semana passada. Você já chega, eles já estão esperando o bis lá na E obra. geralmente nas obras, né, dependendo da empresa, os pedreiros, a equipe, elas vão mudando, né? Então, eu cheguei numa obra semana passada, tinha um pedreiro que eu não via já há uns 5 anos. Ele falou assim: vai ter bis? Ai, tá vendo? Adoro. E aí a gente começou a enxergar que esse trabalho, ele na verdade é um monitoramento, um acompanhamento dos fatores de riscos psicossociais, porque nesse momento dou uma palestra sobre alcoolismo, eu falo sobre relacionamento interpessoal, eu converso sobre 5S dentro do canteiro, de evitar acidentes, né? E hoje, mais do que nunca, eu falo da importância, palestro muito sobre saúde mental. E agora eu tenho uma coisa para te perguntar, com a frente do quarentantos e com o olhar das mulheres, assim. Nesse ambiente, né, que você diz que você trabalha e gosta há tantos anos, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? Por estar ali no meio de tantos homens, desde gestores de empresa até com os pedreiros, né? Que são tão importantes aí. Em algum momento você se sentiu assim? Sempre muito acolhida, Paula. Quando eu relato que lá atrás muitos empresários deixaram de desenvolver este trabalho que hoje passa a ser obrigatório, mas não era por eu ser mulher, era porque, na verdade, não entendia. Uhum. Né? O empresário precisa enxergar o contexto da empresa como um todo. Mas às vezes, assim, eles ficam tão assoberbados com tantas preocupações que isso chega a ser uma falha inerente. Penso que hoje tem uma mudança muito grande relacionada a isso, porque hoje os empreendedores já estão enxergando, Graças né? a Já Deus. estão enxergando e já enxergavam momentos antes desse número estrondoso de afastamentos por doença mental, né? Vem mudando. A pandemia trouxe também Eu ia isso. te perguntar isso, a pandemia foi um marco muito importante, né? Foi um marco Mudou muita importante, coisa. mas não podemos fechar os olhos, porque até hoje tem pessoas que sofrem com o trauma da pandemia. É. Então, qualquer momento de pressão dentro da empresa, pela pressão que nós vivenciamos lá atrás, isso pode ser um dos motivos
um dos, porque são vários, faz com que a pessoa não aguente uma pressão. Agora, Desencadeia, né? Um estupim ali que se nós não tivermos esse olhar, às vezes recebe um grito, né? Alguma coisa dita assim de uma forma mais brusca, porque dependendo do contexto da empresa, precisa ser um trabalho é, mais acelerado, né? com certeza. Precisa. A pressão hoje, ela é normal no trabalho. Só que nós estamos o tempo todo tendo que estar preparados para isso. Certeza. E eu vejo assim que ter uma pessoa de fora, né? Eu estou te imaginando já no canteiro de obra como exemplo aqui, ter uma mulher, né, experiente como você é, uma profissional experiente como você é, ali, né? É eu imagino como que é mais fácil para o colaborador, para o funcionário, criar um vínculo com você, igual de perguntar do bis e tudo, e Sim, ter mais liberdade, às vezes, de sim. fazer uma reclamação diretamente com você do que com um setor da empresa ou com alguém de um cargo. Tem uma metalurgia que eu trabalho que são mais de 90 funcionários, né? Eu gosto de ficar aí outra coisa, eu fico no refeitório trabalhando, entendeu? Ah, E eu ótimo! tô rodando a fábrica ali o tempo todo. Poucas Uhum. vezes eu vou pro ar-condicionado. Você fica ali no Eu meio. fico ali, eu participo de Isso uma é reunião aqui, ótimo. eu chamo o líder, né? Nós fazemos as avaliações que são importantes nesse contexto todo de desenvolvimento do trabalho. Então, assim, é simples, Paula. Pois é, e sendo simples, qual que é a melhor forma que a empresa pode começar a aplicar isso hoje? Precisa-se de pessoas, ou fora ou dentro da empresa, que entendem o que vão fazer com o plano de ação. E quem pode orientar essas São pessoas? pessoas, assim, não precisa ser psicólogo, Uhum. entendeu? Não é obrigatório que seja um Não, de psicólogo, forma tem que ser alguma. alguém que tenha um entendimento, De empresa, é, com a de visão. gestão empresarial. O entendimento tem que ser de gestão empresarial, para poder entender o que que acontece no setor, no outro, o que que um setor interliga o outro, por que que o funcionário está assim, o que que aconteceu na reunião tal, e tem que ter acesso a essas informações o tempo todo. E você acha que isso é mais uma obrigação, assim, está sendo colocado como uma obrigação, ou pode trazer um resultado real? Traz resultado real, mas o momento está muito ruim, porque está parecendo tanto que é uma obrigação. Sabe, que os empresários e empreendedores, na maioria das vezes, estão fazendo para constar, porque não estão entendendo de fato. E o que que acontece A se no- fizer só para constar, assim, só para cumprir protocolo, só para estar Lá no adequado? PGR, chegou no plano de ação, se não tem execução, se não tem monitoramento, é multa. Isso é fato. É. Isso é fato. E a multa, isso é uma coisa, isso é fato, é uma Isso é coisa que a gente fato. sabe de imediato isso vai acontecer. É. Fora os outros problemas, né, que a empresa vai ter depois, porque relacionado com a insatisfação e tudo, adoecimento. Então, isso o que que acontece, Paulo? Olha só, tem um funcionário que surtou na empresa, então agora vai falar que a gente está tratando mal, e isso é dele, isso não é da empresa. Acontece. Acontece, E as empresas estão preocupadas com esse tipo de coisas acontecer. acontece. O que que vai respaldar a empresa quando tiver alguma fiscalização, se porventura essa pessoa denunciar que sofreu um assédio na empresa, Uhum. tá? Primeiro, um acompanhamento, um olhar relacionado a essa pessoa dentro da empresa. E segundo, o plano de ação sendo executado. Se o plano de ação está sendo executado, ele passa a ser um que precisa de atenção, que precisa de cuidado, que precisa de um direcionamento, que precisa de uma psicóloga, É, que precisa que direcione para médicos, né, exato. competentes. Não é só um posicionamento para orientar a empresa sobre o colaborador, mas orientar também o colaborador do que ele pode Sim, fazer fora da empresa para ele isso, ser um ser humano saudável, uma isso, pessoa saudável. isso. E aí, nesse contexto, fiscal chegou. Apresentamos plano de ação, Hum. apresentamos tudo assinado, lista de presença de treinamento, né, fotos, tudo sendo feitos, registro de atas de reuniões, as ações propostas sendo executadas. Não vai acontecer nada. É. Os registros de não conformidade, de adversidades, mas com plano de Isso, ação, mostrando que a isso. empresa está apoiando
aquele processo, né? E aquela... Então, Porque a maioria das vezes, né? E a gente começou o podcast falando sobre isso, o problema não é na pessoa, o problema é no processo. são os processos. Né? Isso eu Isso. aprendi muito também quando eu trabalhava com Isso. gestão. Ah, a culpa é do fulano de tal. Gente, vamos abrir. O processo. Ele Você errou. falou tudo. Eu falo Aquele assim também. não é da pessoa. Pessoa, Não, aquele erro aconteceu porque fulano errou. Não. não. Se fulano errou, vamos avaliar o processo. Por que que Isso. ele errou? Se fulano continua errando, Isso. vamos conversar, vamos enxergar às vezes qual treinamento precisamos dar, vamos entender o que que precisa fortalecer nessa pessoa, mas a dinâmica toda são nos É, a processos. maioria das vezes, eu não me lembro números, né? Já tem um tempo que eu não me relaciono com esses números, mas a grande maioria dos erros e dos acidentes na empresa são relacionados ao processo, não às É pessoas. isso aí. Aí quando vai, vamos fazer treinamento, continua errando de novo. Você tem uma visão mais ampla, você percebe que o seu processo estava mal desenhado, Isso, né? isso. Então é muito Estamos importante. falando de riscos psicossociais, É, porque quando a gente começa a enxergar, por exemplo, a insatisfação do colaborador, e se a gente começar a olhar os processos, nós vamos enxergar muito. é. Então, dentro da empresa precisa-se de E uma quem ganha pessoa, a empresa que mais ganha, na verdade. Funcionário os também. dois. É, Eu os falo dois, que é. não é uma guerra. Não mesmo. Não é uma guerra. Não existe isso. E para o empresário que está perdido, assim, nesse momento, o que que ele deve fazer de imediato? Ah, eu não me adequei, ainda não está no meu plano de gerenciamento, o prazo acabou, eu vou colocar de qualquer jeito. Não. O que que ele deve fazer de imediato se ele está totalmente perdido? Dá essa É dica para gente. procurar melhor informação sobre. Uhum. Dentro da empresa, precisa ter um gestor interno de NR1 psicossocial para poder executar e monitorar todos os riscos psicossociais que estão na faixa de médio e alto. Os baixos, a comunicação deu risco baixo, tá ok. Mas se não fizer nada, ela pode vir. Então, este risco precisa ser sempre também monitorado. Então, o empresário precisa ter dentro da sua empresa um gestor interno de NR1 psicossocial. Eu faço esse papel em algumas empresas, mas não consigo estar em todas que estão me procurando no Não, eu momento, Paula. imagino. É verdade. Porque se você há tanto tempo tem sido tão procurada, você é uma pessoa só, É, isso que eu quero te perguntar, assim, como que você vai fazer? Porque a demanda deve ter aumentado e muito, te procurando pelo seu sim, trabalho. Como sim. que você pensa? O que que você vai fazer daqui, de agora para frente, com 24 horas do seu dia? Depois dos 40 a gente não dorme mais não, né? Não dorme, Depois não. dos 50 é pior ainda. Tô chegando lá. Tô ficando preocupada agora. Olha o que que acontece, tenho lá o meu cantinho, né, dos meus pacientes, Pois, né? porque eu continuo com a clínica online, Você ainda continua né, atendendo paciente, mesmo no continuo, meio de tudo tenho isso. dias certos para eles. É uma paixão da É sua uma paixão. vida. Depois da pandemia para cá, É. tornou-se uma paixão. E é uma fonte de estudo até mesmo para eu poder lidar com as questões dentro das empresas. Eu estou sempre estudando. Bom, não tem como eu estar, porque a minha agenda, né, de segunda a sexta, sábado e domingo eu desenvolvo uns outros trabalhos, mas de segunda a sexta, é, de- Você está vivendo só para o trabalho ou você cuida eu também amo, da eu cuido das de, coisas, de cuido de outras coisas que tudo, você cuido de ama? tudo. Você tem planta? Tenho, tenho roça, tenho, Maravilhosa. gosto Eu de também não tenho roça. muito a evoluir, gente. Eu não tenho planta ainda viva em casa. Minhas plantas são todas artificiais, porque eu não consigo arrumar tempo. Eu preciso evoluir, sabe por quê? Porque isso faz parte da nossa saúde mental, Eu né? tenho sim. E aí, qual que é a minha alternativa? Estudei, montei, estou aí com um curso. Ah, pois é, tô sabendo. Me conta desse curso aí. É para quê? Para Curso de gestores? formação para gestores da NR1 dentro das empresas, Ai, que porque eu maravilha. venho notado, de acordo com as conversas que eu estou tendo, das experiências que eu tenho dentro das empresas, que por muitas vezes o empresário canaliza a NR1 para o departamento pessoal. Na verdade, o departamento pessoal não vai dar conta da NR1 por completo, porque tem toda a parte burocrática.
E enxergo também que as empresas que têm um RH estruturado também precisam ser treinados. Se qual outra opção dentro da empresa? Uma pessoa que trabalha com qualidade, um supervisor que gosta da área e tem uma visão geral, entendeu? Uma pessoa que vá, de fato, colocar o plano de ação para funcionar, Importantíssimo. né? O curso já está pronto? Tudo pronto Ah, já. já Já pode vamos falar? começar agora em maio. Ai, que Só maravilha! podemos falar. Que bom, porque assim você vai conseguir, né, levar o seu conhecimento, fazer com que a empresa você tenha espaço para levar o seu conhecimento para outras pessoas e a empresa ter alguém ali com qualidade, né, com conhecimento para poder fazer o trabalho que você já faz há tanto tempo. Parabéns, que bom, que ótima É notícia. porque esse monitoramento, ele precisa ser realizado, Não né? adianta você ir embora e aquilo ficar esquecido ali, né, É, alguém ali dentro. então eu vou falar um pouquinho sobre o curso. Por favor, conte pra gente como é esse curso. Já estou vendo que tem muita gente que vai já estar se interessando aqui por isso. Isso, é um curso de formação para gestores da NR1 Psicossocial dentro da empresa. Montei agora um grupo de 10 pessoas, onde eu vou estar passando tudo com apostila, com todos os 13 riscos psicossociais para monitoramento, tudo que vai precisar ser feito dentro da empresa daqui para frente. Esse curso são de 20 horas a princípio, em aulas online comigo, tá? 2 horas e meia por semana, então numa formação de 2 meses. E depois vou monitorá-los também durante o tempo, sendo mentora desses futuros gestores internos de NR1 psicossocial nas empresas de Juiz de Fora. Parabéns, parabéns. Estou muito feliz por você, Bia. Obrigada. Será que a gente pode tomar mais um café? Sim, podemos. Quer mais um pouquinho aqui? Uhum. Só para a gente brindar esse tema tão importante, porque aqui a gente não brinda com vinho aqui, com espumante, não, porque Aquele esse papo cafezinho aqui com cheirinho de caramelo. desejo a você muito sucesso Obrigada, na Paula. sua vida profissional, na sua vida pessoal. Mais uma vez, eu te admiro tanto e eu tenho certeza que todas as empresas que te escolhem para cuidar com carinho da empresa e dos funcionários estão no caminho certo. Que você possa conseguir, a partir de agora, alcançar mais e mais empresas com esse curso que você está oferecendo agora e que você tenha uma vida plena de muito sucesso Ai, e de muita obrigada. saúde. Olha, peço que você despeça agora do nosso público maravilhoso. Queria muito agradecer essa oportunidade, agradecer a Bia novamente. Foi muito gostoso estar do lado de cá, né, da xícara e poder conversar, não só falar sobre esse assunto, mas principalmente aprender mais sobre esse assunto. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, Bia, que a gente possa ter mais oportunidades aqui, por trás da xícara, ou lá no 40i agora. Obrigada. Para vocês que escutaram a gente com tanto carinho, podem me chamar para tirar qualquer dúvida sobre NR1 psicossocial nas empresas. É importante frisar que não é uma disputa. Colaborador, empresário e empreendedor precisam andar juntos no mesmo objetivo, que na verdade, o objetivo da empresa pode ter muitos braços de objetivos individuais, mas numa harmonia constante para a prosperidade. Um beijo e até a próxima.